Nós vivemos em dias que muitos estão atravessando noites profundas de gemido, de dor, de sofrimento, noites de muita angústia, de depressão. Muitos estão passando por noites de dúvida, complicações, de enfermidades. Enfim, estão passando por noites de batalhas espirituais. Mas existe uma verdade espiritual poderosíssima. Entenda bem, não é o tamanho da luz que importa, é o poder que ela tem em meio à escuridão. Uma simples chama de uma vela, talvez ela seja até insignificante aos olhos humanos, mas quando essa chama acesa é colocada em plena escuridão, ela se torna mais visível, mais brilhante do que o próprio sol do meio-dia. Vê se você consegue raciocinar. Mas entenda bem, espiritualmente falando, na noite, Deus ele revela coisas que nós não conseguimos até mesmo perceber na luz humana, na iluminação deste mundo. Na noite, meu querido, Deus ele pode revelar a dependência única e exclusivamente dele. A exemplo disso, Davi, em uma certa ocasião, ele disse assim: de noite o meu cântico está comigo. Portanto, é na noite que nós descobrimos que não podemos caminhar sozinhos. Na noite você percebe o quanto você depende de Deus. Na noite, Deus ele revela o seu propósito para conosco. Jacó, ele viveu uma das suas maiores experiências, e isso tudo foi exatamente numa noite ali no vale de Jaboque. Ele ali, durante a noite, lutou com o anjo e recebeu um novo nome, recebeu uma nova vida. Na noite, meu querido, Deus, ele pode nos revelar as suas promessas, os seus propósitos. Na noite, na solidão, na escuridão, Abraão, ele recebeu ali a promessa de que ele seria pai de uma multidão. E isso tudo numa noite até estrelada. Então você entende o seguinte, que a noite, ela não é a falta de Deus. Muitas vezes, a noite é um cenário de revelação. Entenda isso. E essa pequena chama de uma vela, ela pode representar a fé. A pequena chama da fé que está aí no seu coração. A vela, talvez ela não é grande, não produz grande calor. Ela talvez não consegue iluminar a grandes distâncias. Mas uma única chama, uma pequenina chama, ela é suficiente para vencer toda a escuridão. A escuridão que está ao seu redor, iluminando cada passo que você vai dar. Você não vai pisar em falso, você vai ver aonde você está pisando. A fé, ela pode até parecer pequena, mas lembre-se que Jesus ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Você lembra disso? Então, nós concluímos o seguinte: não é o tamanho da nossa fé, mas é a sua fonte, a fonte da fé. A fé que resiste ao vento. O vento não apaga essa chama, o vento deste mundo, as mudanças, o vento da vida que muitas das vezes tenta apagar essa chama que está dentro de você. E é desta mesma forma que o mundo ele tem tentado apagar a nossa fé. Sabe como? Usando o medo, a ansiedade, as mentiras, as acusações que surgem ao longo da vida. Mas olha, quem guarda, quem preserva a chama do Espírito, permanece firme. Essa fé, ela ilumina também quem está ao seu redor, quem está ao nosso redor, a nossa casa, a nossa família. E você sabe que uma vela, ela acende a outra. Ela acende uma outra vela sem perder a sua própria luz. Então, quem tem a chama de Deus acesa, quem tem a chama do Espírito Santo, acende a esperança em quem quer que seja que esteja ao nosso lado. Por isso que Jesus ele disse uma certa feita: eu sou a luz. Nenhuma noite consegue apagar. Ou seja,
nenhuma fase de lutas consegue apagar a chama que o Senhor Jesus acende dentro de você. E a maior verdade nesta mensagem, preste atenção, não importa a noite, se ela tem sido longa, difícil, existe sim uma luz que nunca se apaga, que é o Senhor Jesus. Olha o que ele diz, olha, preste atenção, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem permanece comigo, quem segue a minha palavra, a minha orientação, não andará em trevas. Então, o Senhor Jesus, Ele ilumina o nosso caminho. Quando não sabemos para onde ir, como em muitas épocas e fases, a gente parece que está perdido, Ele vem e nos dá a direção. Ele é quem ilumina o nosso coração. Quando tudo dentro de você, quando tudo dentro de nós parece confuso, desorientado, então o Senhor Jesus, Ele vem, Ele traz a paz. Ele ilumina a nossa alma. Veja bem, quando a vida, ela muitas das vezes parece sem nenhum propósito, a gente sente isso na alma. Então, o Senhor Jesus, Ele acende, Ele reacende o sentido da nossa existência. O mundo, meu querido, ele está em completa trevas espirituais. Você vê o que tem acontecido nos dias de hoje. E as trevas da violência, são as trevas do medo, do apavoramento, as trevas da insegurança, da desesperança. Lembre-se bem, veja isso, o que o Senhor Jesus, Ele te diz agora. Vós sois a luz do mundo. Pega a sua Bíblia e lê. Entenda que a luz, ela não discute com as trevas. A luz, ela não entra em conflito com as trevas. A luz, ela simplesmente brilha e dissipa todas as trevas. A luz, ela não precisa de aplausos de ninguém. Ela apenas cumpre a sua função, o seu objetivo. Ela cumpre a função natural, que é iluminar. A luz, ela mostra o caminho a seguir. Ela mostra o caminho para quem se encontra perdido. Compreenda bem, a sua vida, a nossa vida, ela pode ser essa pequena chama de uma pequena vela que Deus acende agora para poder iluminar os seus caminhos, a sua vida, a sua família. Eu quero nesse momento te fazer uma pergunta. Fala com sinceridade, responde aí dentro do seu coração. Quais são as noites que você está enfrentando hoje, agora? A noite da preocupação? A noite da decepção? A noite da traição? Ou noites de enfermidades, de dor? Ou talvez são noites de lutas ferrenhas com a família? São talvez noites de difíceis decisões. Mas saiba de uma coisa, se a luz de uma simples vela, ela consegue brilhar mais na noite do que o sol do meio-dia, imagine uma coisa, Deus, Ele pode fazer com você, Ele pode fazer de você o mesmo, Ele pode fazer da sua fé o mesmo em meio às trevas desta vida, às lutas desta vida. A noite, meu querido, entenda isso, não veio para te destruir. A noite, ela não veio para acabar com você, ela veio para revelar dentro de você a luz de Deus que brilha no seu coração. Essa pequena chaminha, essa chama da fé que brilha dentro de você. Ora, se alguém entre nós está passando por uma noite difícil, uma noite escura, se alguém sente que a fé está pequena, eu não tenho tido fé, se alguém sente que essa fé é pequenininha como a chama de uma vela, se alguém talvez que ouve essa mensagem precisa que Deus reacenda esta chama, receba esta palavra, escute esta mensagem até o final. E a luz do Espírito Santo, ela nesse momento está se acendendo dentro de você. A revelação divina de Deus está dentro de você agora. E ouça bem, nenhuma treva, nenhuma escuridão poderá vencer esta luz brilhante que está no seu coração. Meu querido, fique em paz, que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço desse amigo pastor missionário Wander Marques.